As dúvidas no pós-operatório de cirurgia de mama são muito comuns, principalmente quando acontece às vezes de uma mama ficar maior que a outra, ou então o formato da mama não ficar do jeito que a gente esperava. E isso pode ser um processo normal no pós-operatório ou não. Então, no vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas mais comuns que chegam para mim no consultório e dizer o que vocês podem fazer a respeito se estiver acontecendo isso. Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. E hoje eu vou falar sobre o pós-operatório de cirurgia de mamas. Seja a colocação de prótese, a mastopexia com prótese ou não. Então, o que acontece? É muito comum os pacientes terem dúvidas em relação, por exemplo, às vezes vai passando o tempo da cirurgia e uma mama, ela fica diferente, o tamanho fica maior que o outro e a gente fica sem saber se vai ficar daquele jeito ou não. Então, é muito comum, por exemplo, chegarem pacientes com essas queixas no consultório e saber o que fazer. Então, a primeira coisa que é super importante que os profissionais que acompanham vocês devem olhar é se esse processo pode ser preocupante ou não. Então, algumas coisas são bem fundamentais. Por exemplo, perceber se uma mama que está mais edemaciada, ela está muito dolorida ou está com aspecto, mais avermelhado, quente. No meu consultório, eu gosto muito de utilizar o exame da termografia. A termografia é um exame no qual a gente mede a temperatura corporal e a gente vê se um lado está muito assimétrico em relação ao outro. Se a diferença de temperatura entre os lados estiver muito grande, isso pode nos sinalizar que há algum problema acontecendo. Então, quando acontece isso, eu já encaminho os pacientes para cirurgião ou cirurgião responsável para que medidas sejam tomadas. Às vezes há necessidade de entrar com antibióticos ou ver o que pode estar acontecendo ali no local. Em situações em que a diferença de temperatura ela não é muito grande, então a gente já fica mais tranquilo porque sabe que aquele processo ali pode ser só um edema mesmo, que está mais dificultado ali daquele lado, e saber o porquê isso acontece também é importante. É muito comum hoje em dia a cirurgia de mama ser associada, por exemplo, à lipoaspiração das axilas. E com a lipoaspiração das axilas surgirem fibroses na região que retardam o processo da drenagem do seio. Então, eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que estavam com as mamas de tamanhos diferentes e quando eu fui avaliar, vi que elas estavam com fibrose na região axilar, um lado mais comprometido que o outro. E por isso que a mama ela não desinchava fácil, porque a fibrose ela não deixava que a drenagem normal ali acontecesse. Então, foi muito simples, eu só tratei a fibrose ali no local e tudo ficou bem, Passado algumas semanas, as mamas estavam simétricas, no tamanho normal. Então, é muito importante os profissionais eles entenderem do que está acontecendo para conduzir a melhor forma do pós-operatório. Outra dúvida muito frequente é em relação, por exemplo, ao formato das mamas. Tem gente que às vezes acha que a mama está um formato estranho, não está o formato que imaginava, Às vezes está um pouco achatada, ou está um pouco amassada. Então, outra coisa super importante que eu oriento muito as pacientes é em relação à utilização do sutiã no pós-cirúrgico. O sutiã, gente, ele não pode ser apertado demais, comprimir muito a mama, porque isso pode prejudicar às vezes no formato, Como ele fica ali apertando demais, pode achatar um pouco o seio e não deixar um formato tão bonito. E também ele não pode nem tracionar a mama muito para cima e muito menos tracionar a mama para baixo. Isso às vezes é muito comum, por exemplo, nos macaquinhos que possuem tudo integrado, A parte da mama junto com a parte do abdômen, por exemplo, do tronco, e acabar tracionando, puxando essa mama para baixo. Então isso também não é benéfico. É muito importante que o profissional oriente vocês, ou se vocês tiverem dúvidas, consultem sempre o cirurgião, a cirurgiã responsável pela cirurgia, para que eles orientem o melhor sutiã
para vocês. Como que é o sutiã ideal? O sutiã ideal é aquele que abraça a mama como um todo, não pode fazer, né, muita compressão, então ele tem que ser um sutiã confortável e que dê sustentação. Então observe bastante isso para ver se o sutiã que você está usando está adequado. Outra dúvida muito comum que surge, por exemplo, é em relação, às vezes, a mama ela ainda está muito alta, ou então a areola fica ainda muito baixa, fica parecendo que o peito está caído. Isso particularmente aconteceu comigo no meu pós-operatório de colocação de prótese, porque até mais ou menos 3 meses de pós-operatório, a minha areola estava muito baixa e eu estava ficando muito preocupada que o peito ficasse daquela forma. Mas com 4 meses de pós-operatório aproximadamente, a prótese chegou no lugar e ficou tudo perfeito. Então, é às vezes comum, alguns organismos reagem em tempos diferentes do que outros e às vezes a prótese ela demora mesmo a chegar na posição ideal. Eu vejo uma ansiedade muito grande dos pacientes, às vezes com 3, 4 semanas de pós-operatório, que ainda não estão satisfeitas com o formato final do seio. Mas calma, gente, é isso mesmo, demora um pouquinho mais, então vocês vão ver resultado aí em média 2 meses a 4 meses de pós-operatório. Então não se preocupe que até lá muita coisa ainda pode mudar. Outra dúvida super comum é em relação à sensibilidade no seio. Os pacientes reclamam que sentem o seio muito sensível, a região areolar muito sensível. E o que fazer para melhorar isso? Uma coisa que funcionou muito para mim, funciona para muitas pacientes que eu recomendo, é a dessensibilização. O que é isso? Vocês podem pegar objetos com diferentes texturas, por exemplo, uma gazinha que é um pouquinho áspera, uma buchinha vegetal que é mais áspera, uma toalhinha mais felpuda e ir passando ali na região, fazendo essas diferenças de estímulos táteis, que isso vai ajudar para que a sensibilidade ela retorne de uma forma mais rápida. Então, se vocês estão sentindo muito incômodo, muita aflição na região areolar, ali próximo ao bico do seio, faça isso. Não é nada forte, gente, pelo amor de Deus. É só mesmo um estímulo bem leve na região, pode ser a região mais afastada um pouco, caso tenha cicatriz nesse local, para não estimular diretamente a cicatriz. Estimule, faça estímulos táteis no local, que isso ajuda a acelerar mais esse processo de sensibilidade muito grande nos seios. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que possam estar com dúvidas aí em relação ao pós-operatório de cirurgias de mamas. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida ou estão passando por algum processo que eu não falei aqui, deixe um comentário que às vezes eu vou poder ajudar vocês. E a gente se vê então em breve no próximo vídeo. Até lá, tchau!